que no Quem Resistiu Contou. Vamos para mais uma história? A história de hoje é: meu marido nunca escondeu que tem outra mulher. Ele mesmo me contou, sentado à mesa da cozinha enquanto jantávamos, e o que ele disse depois daquela noite mudou completamente quem eu sou. Ele disse que estava saindo com ela há meses, que se sentia bem com ela e que não queria mais mentir. Pensei que era uma confissão antes de ele me deixar, já que ele já tinha tomado a decisão de ir embora, mas não. Ele me disse que não sabia o que fazer, não queria perder a casa, a rotina ou a família, mas também não queria deixá-la. Aquela noite eu chorei tanto que acabei de joelhos diante dele. Implorei para que não me deixasse, disse que poderíamos consertar tudo, supliquei para que não destruísse tudo que havíamos construído. Perguntei o que ele precisava de mim para ficar. Me humilhei. E ele ficou em silêncio por um longo tempo e depois disse que algo que ainda ecoa na minha cabeça. Eu não consigo parar de vê-la. E eu, na minha desesperança, na minha falta de amor próprio, disse para ele não deixá-la, então, mas também para não me deixar. A partir daquela noite, há quase um ano, algo começou. Ele sai de casa 3 ou 4 vezes por semana, me dizendo exatamente para onde está indo. Ele não mente para mim, ele só diz: vou até ela, com a mesma naturalidade de quem vai ao supermercado. Às vezes fica até o amanhecer, outras vezes dorme lá, volta de manhã, toma banho, come o café e vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. E eu continuo fazendo o que sempre quis, que sempre fiz. Cozinho as refeições dele, lavo as roupas dele, cuido da casa. Há dias em que ele até fala dela na minha frente. Diz que ela cozinha bem, que gosta do jeito como ela escuta, que ela não discute com ele. Mas que safado, né? Uma vez ele deixou o celular na mesa enquanto eu tomava banho. E uma chamada de vídeo dela entrou, eu não atendi. Mas quando ele saiu do banheiro, contei que ela tinha ligado. Ele atendeu bem ali, na minha frente, completamente normal, como se ela fosse só uma colega de trabalho. Riu, disse que haveria naquela noite e depois desligou. 6 meses atrás ficou pior. Ele começou a dividir os fins de semana. Um sábado fica em casa comigo, no outro vai com ela. Quando está comigo, age como um marido, assistimos TV, comemos juntos, dormimos na mesma cama. Quando não está, eu sei exatamente onde ele está. Minha família descobriu porque minha irmã viu no shopping de mãos dadas com outra mulher. Ela me ligou imediatamente. Eu já sabia, mas ainda assim o confrontei. Ele admitiu sem hesitação. Disse que tinham saído para comprar algumas coisas. Nem tentou se desculpar. Só disse que nunca prometeu parar de vê-la e que eu tinha aceitado a situação. O pior é que você aceitou. Passamos o Natal juntos, em dezembro. Jantamos, fizemos um brinde, abrimos os presentes. À meia-noite ele saiu. Disse que queria passar um tempo com ela também, porque ela estava esperando por ele. Trocou de camisa, passou colônia, saiu andando e eu fiquei para trás, limpando a louça, ouvindo os fogos de artifício pela janela. Um mês atrás, perguntei se ele planejava continuar assim para sempre. Ele disse que não sabia, que era assim que as coisas estavam funcionando por enquanto e que eu sabia o que tinha aceitado. 2 semanas atrás, ele saiu de novo. Mesma camisa, mesmo perfume. Eu fiquei na cozinha. Olhei para a mesa onde tudo começou. E pela primeira vez em um ano, não lavei a louça dele antes dele voltar. Deixei ali, do jeito que ele deixou o prato pela metade. Não foi um gesto grande, ninguém percebeu, mas eu percebi. Eu não sei se isso muda alguma coisa, mas foi a primeira vez que escolhi alguma coisa, nem que não fosse fazer nada. Agora, vamos fazer uma pequena análise do que essa história nos revela. São tantas camadas aqui
que fica até difícil de enumerá-las. Nós temos uma camada psicológica aqui, que o que sustenta uma situação como essa não é fraqueza, é um mecanismo bem documentado que a gente chama de dissonância cognitiva por investimento. Quanto mais alguém já sacrificou anos, rotina, identidade, mais difícil fica admitir que o sacrifício não valeu a pena. Reconhecer isso significa que admitir que tudo aquilo foi em vão e faz a mente fazer o caminho inverso, reinterpretar a dor como prova de amor. Eu aceito isso. Deixa de ser uma contestação e vira uma narrativa de sentido, porque sofrer dói menos do que sofrer à toa. Agora repara no detalhe que a maioria ignoraria, né? Ela continua cozinhando, lavando a roupa dele, mantendo a casa. Isso não é uma submissão vazia, é controle disfarçado. Quando você perde a decisão sobre a parte mais importante da relação, o corpo procura outro lugar para exercer poder. Manter os rituais domésticos intactos é uma forma inconsciente de dizer: aqui pelo menos eu ainda decido. É por isso que o gesto final, deixar um prato sujo, pesa tanto. Ela não abandonou o marido, ela abandonou o ritual. E foi o único lugar onde isso era possível. Temos também uma camada social que, por exemplo, ninguém no shopping, no evento de trabalho, na ceia de Natal, nomeou o que estava acontecendo. Essa ausência coletiva de nomeação é ela mesma uma forma de violência silenciosa. Quando o entorno finge não ver, a pessoa que está vivendo aquilo perde a última referência externa de que a situação é de fato anormal, entenderam? O silêncio dos outros não é neutro, ele funciona como validação. Eu tenho uma pergunta direta para você. Você já esteve numa situação em que sabia no fundo que precisava mudar, mas continuou só porque ninguém ao seu redor parecia notar que havia algo errado? Eu já vivi uma situação assim. Existe também uma linha finíssima entre aceitação e anestesia, e só quem está dentro da situação consegue, às vezes, senti-la, né? Nunca de fora. Aceitação real liberta, anestesia apenas adia a dor, trocando um sofrimento agudo por um sofrimento crônico, mais suportável no curto prazo e mais corrosivo no longo prazo. A pergunta que essa história deixa não é porque ela aceita, é o que ela está evitando sentir ou aceitar. Vocês entendem? No fim, ela não sai, não confronta, não muda a estrutura, mas também não é mais exatamente a mesma mulher que se ajoelhou na cozinha um ano antes. Existe uma versão de mudança que não é ruptura, é fissura. Pequena, silenciosa, quase invisível para quem olha de fora, mas absolutamente real para quem a vive por dentro. E é justamente aí que mora a diferença entre resignação e resistência. Nem sempre parecem coisas diferentes vistas de fora, não é mesmo? Nem toda mudança começa com uma saída. Às vezes ela vai começar com um prato que você decide não lavar. Fez sentido? Se você gostou dessa história, te lembrou de algo que você queira compartilhar com a gente, mande aqui no quemresistiu.contou@gmail.com.br. Toda terça e sexta tem algo que Resistiu contou e tem aqui para te ensinar. Até a próxima história.